Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como vocês estão? Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live que fazemos aqui da página do Facebook da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Eu me chamo Breno Augusto e faço parte dessa associação espírita, na qual estamos fazendo todas as terças, quintas e domingos essa reflexão no livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, com o anônimo, né? É o mesmo nome aí da Casa Espírita nossa. Então estamos aqui hoje também para fazer essa reflexão e vamos fazer a reflexão deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Hoje a lição número 99. Olha aí até onde chegamos, hein? Domingão, lição número 100, a centésima lição aí deste livro, feita aí pela nossa querida amiga Renata, que vai fazer para nós a meditação. E nós vamos dar aqui alguns oizinhos do pessoal que vai chegando. Por enquanto nós temos a Rosângela Paim desejando aqui uma boa noite a todos. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Rosângela, tia Rô. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Ver se mais alguém chegou, ainda não. Se vocês quiserem, então pode colocar os comentários de vocês aí, fala como é que vocês estão, com quem vocês estão, onde vocês se encontram, para a gente poder aqui compartilhar esse momento também. Se vocês estão me ouvindo bem, me digam também, se estão me vendo bem, deem um feedback para a gente poder tentar melhorar caso necessite. Eliane Crê aqui também desejando uma boa noite para a gente. Seja bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa. O senhor Cássio Ronaldo aqui também, uma ótima noite, obrigado por mais uma oportunidade, amém. O senhor Antônio Cabreira aqui também, boa noite, grato, bem, boa noite a todos, grato, Breno. Eu que sou agradecido, muito obrigado pela oportunidade. Luciana, tia Lu, oiê, todos bem? Beijo para os dois, tudo bem aqui, tia Lu? Beijão para o Guara aí também. Espero que estejam bem, se cuidando aí neste momento. Senhor Manuel, Manu, boa noite, bela noite de palestra. Valeu, Manu. Para todos nós, a reflexão possa ser profunda. Patrícia Siqueira também desejando boa noite a todos aqui. A Andréia Domingos, minha cunhada, boa noite. A Rita Avelino, boa noite também. Fernanda Deis também desejando aqui. A Ivonete, dona Ivonete, boa noite. Tudo bem com a senhora? Espero que esteja tudo tranquilo. Rosana, tia Rô também aí, ó. Boa noite, Branigi, boa noite a todos. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe a todos nós, não é verdade? Então vamos deixar separado aí, Caminho, Verdade e Vida, número 99. Hoje nós vamos ver a lição. E essa lição hoje fala sobre prometer, promessas aí, né? Quem é apto a fazer uma promessa? A gente vai dar uma olhadinha aí, que adianta fazer promessas e não cumpri-las, ou as promessas que não são feitas, se nós devemos agarrá-las. Vamos dar uma olhada aí hoje. A Irã também desejando aqui boa noite aos irmãos Breno e Gisele, toda a família Casa do Caminho. Boa noite, Irã. Maria José, boa noite, ouvindo bem, imagem ótima. Muito obrigado, Maria José, por dar aí esse retorno para nós. Regina Mobará, boa noite. Boa noite. Esther Maia também. E a Elza Araújo, boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos a todos acolhidos aqui neste momento. Então, para quem está chegando aí a primeira vez, se quiser dar um oizinho, falar que é a primeira vez, a gente fica feliz. Quem já é de casa aí pode mandar o boa noite, pode colocar suas vibrações. A gente vai estar aqui juntos. Olha aí, a Patrícia Siqueira já pedindo aqui, ó, vibrações pelo Alex Castro, a Ana Castro, Noah Castro, que estão com Covid na Alemanha. Nossa, olha aí. Então, vamos vibrar. A gente sabe que as vibrações elas podem alcançar aí em qualquer lugar do mundo. Então, os nossos pensamentos elevados, com os nossos sentimentos transmitindo por meio da equipe espiritual que se encontra com você na sua casa, onde você está, onde você mentaliza, onde você atrai. Nós estamos aí com essa equipe. Hoje nós estamos atraindo isso para quem tiver esse pensamento firme. Então, vamos ecoar essas vibrações, né, esses sentimentos vibracionais para que cheguem até essas pessoas que necessitam.
Dona Silvana aí desejando boa noite, minha mãezona do coração, sua bênção, e a todos os que estão aqui presentes também uma boa noite. Caminho, Verdade e Vida, número 99. Se você quiser separar a sua Bíblia, separe aí na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Quantas epístolas Pedro escreveu? Tem que saber. Você deveria saber eu procurar, né? Então vai atrás lá dessa informação, mas hoje a gente vai ver a segunda epístola de Pedro. Quem é esse Pedro? Discípulo, apóstolo, evangelista, escritor? Quem que é esse Pedro aí? Vamos procurar essa informação também. Quem está fazendo é aprendiz do Evangelho já sabe. Amanhã, ó, apresentação, final, conclusão de curso, aprendizes do Evangelho. Fica a dica aqui também, tem muitos cursos na Casa do Caminho. Estamos terminando esse ciclo anual, todo mundo fazendo aí, por enquanto, via telemetria, né? Estamos aí fazendo via, né, Facebook, desculpa, estamos usando aí esses meios de comunicação aqui a longa distância, e está todo mundo fazendo. Então, tem curso para todo tipo de pessoa, para quem está começando, para quem já estudou e parou, para quem quer se aprofundar mais. Então, tem um curso de preparatório, tem um curso mediúnico, tem o curso básico, tem vários cursos na Casa do Caminho, que depende de você ir atrás dessas informações para não ficar só com informações soltas. É um curso bem conciso, é um curso bem elaborado, e é muito legal você fazer parte também deste grupo de estudos que nós oferecemos gratuitamente. Então é só procurar aí aqui na Casa do Caminho, mandar uma mensagem aqui no Face que você vai ser redirecionado para o coordenador do curso, e aí você ano que vem já pode começar a fazer o curso da Casa do Caminho. Não fique parado, vamos nos mover e vamos aprender. Fica a dica então aí para vocês. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Continuando aqui uns oizinhos, a Denise aqui também desejando boa noite, e a Amanda, querida amiga Amanda Henriques, boa noite aí para vocês que estão aí em casa. Fico muito feliz de ter vocês aqui conosco nesta noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então vamos dar aqui mais uns recadinhos, estão começando, né, já os atendimentos apenas aos domingos, na nossa Casa do Caminho, né, fisicamente. Então todos os domingos, por enquanto em 2 horários na parte da manhã. Então você precisa se inscrever via WhatsApp ou aqui pelo Messenger, você será redirecionado para o WhatsApp ou por telefone na Casa do Caminho, ou presencialmente lá no bazar que está abrindo por enquanto de segunda a sexta, segunda a sábado na parte da tarde. Então, você também pode mas você precisa se prenotar, você precisa colocar lá o seu nomezinho, porque são vagas limitadas para não exagerarmos na quantidade de pessoas e mantermos assim o distanciamento social necessário mesmo neste momento. Então, todos de máscara, usando álcool na entrada, medindo a temperatura, se tiver uma temperatura um pouco alta, infelizmente não pode entrar, tem que estar bem de saúde, e aí vai ser esse pequeno momento, né, com uma palestra, um passe coletivo, não está sendo dado o passe individual, exatamente para manter esta distância, ok? Mais uns oizinhos aqui. A Regina Mobarak também pedindo pela dona Duzolina Seixas Mobarak, que é a mãe dela que está hospitalizada também. Vamos então fazer as nossas vibrações aí. O Marcos Pinheiro, a Carla Oliveira e a Carla Silvia, e a Silvia Santos desejando também uma boa noite para a gente. A Marilene também aqui desejando boa noite, paz e bem para todos. Boa noite, Mari. Minha mãe falou aqui, ó, não tenho certeza, mas acho que foi uma só. Hoje a gente vai ver a segunda epístola, então já foi aí, foi duas. Mas são só duas. Hoje eu vou dar esse boi e vou responder. Duas epístolas designadas aí ao apóstolo Pedro. Pedrão, grande Pedro aí, Rocha. A Silvia Santos desejando boa noite, a Wanda Souza também desejando boa noite. Vamos então nos concentrar aqui para dar início à nossa reflexão desta noite de hoje. Caminho, Verdade e Vida, se você quiser abrir aí. Lição número 99. Promete, aquele que promete prometer, aquele que vai prometer. A gente vai dar uma olhadinha então hoje
Vamos estar aqui juntos. Vamos então agora neste momento nos concentrar. Não se esqueçam de deixar a água de vocês aí para fluidificação. No final, depois das nossas vibrações, fluidificar a nossa água. Então vamos agora nos concentrando, vamos agora neste momento elevando os nossos pensamentos. O que é elevar os pensamentos? É pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, em sentimentos benéficos, benévolos, e nos deixarmos então conectar, entrarmos na mesma sintonia que os irmãos que pensam assim como nós, que pensam em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais e no auxílio que vem do alto. E assim, com os nossos pensamentos elevados, nós queremos entrar neste momento para escutarmos as lições desta noite, para escutarmos os ensinamentos que nos serão dados, não somente por aquele que vai falar aqui, mas pelas intuições trazidas, principalmente por essas intuições trazidas por esses amigos beneméritos que estão conosco e que neste momento nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais para escutá-los. Então, abaixe o volume e o ruído de tudo que é externo, dos aparelhos físicos e também do seu interior. Baixe o volume da sua gritaria interna e escuta essas vozes desses amigos que vêm nos auxiliar nesta noite. E assim, gratificados que estamos, queremos dar início a mais esta reflexão na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prontos, preparados então? Continuando aí a nossa reflexão, nós vimos aí na terça-feira as capas, né? Deixando a sua capa, o rapaz foi lá em direção a Jesus, né, na lição número 98. E hoje a gente vai ver aqui uma paulada aqui da espiritualidade pelas palavras de Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. A gente vai dar uma olhadinha aqui então nessa lição número 99. Como sempre, começamos aí com um versículo bíblico para nos dar a orientação do nosso estudo de hoje. E o versículo de hoje é a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 19. E fala assim: prometendo-lhes a liberdade, quanto eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Muito forte aqui, talvez aqui fora de contexto a gente possa não entender toda a grandeza das palavras do apóstolo Pedro, talvez não diretamente de Pedro, mas de uma escola petrina, que nós assim chamamos, né? Porque são aqueles que são discípulos de Pedro e que pegaram a essência do ensino de Pedro por causa de Cristo, né? E que nos trazem, então, essas palavras que nós vemos aqui nesta noite. Então, Pedro está sendo bem radical aqui e falando dos falsos doutores, né? Dos falsos profetas, e do castigo que vai vir sobre aqueles que pregam a mentira no lugar da verdade. E é por isso que ele fala que prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então, como alguém pode prometer a liberdade se ainda é escravo de vícios e erros? Só pode prometer a liberdade quem é livre, não é verdade? E é aqui que nós vamos ver todo esse contexto muito forte e muito interessante. A segunda epístola de Pedro, ela é curtinha, tem só 3 capítulos, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ela é bem interessante quando ela fala do testemunho apostólico, ela fala bem o que o verdadeiro apóstolo, o que o verdadeiro discípulo de Cristo deve viver e deve pregar, deve falar, deve anunciar. E aqui ele fala que não devemos acreditar naqueles que falam uma coisa e vivem outra. E assim é o maior exemplo de Jesus, não é? Porque ele exemplificava com a própria vida
tudo aquilo que ele falava. Por isso, as suas lições atravessaram 2000 anos de história, porque ele, tudo que dizia, ele exemplificava com a vida nos momentos mais extremos. Quando ele falava para dar a cara a tapa, quando alguém batesse na direita da esquerda, ele exemplificou literalmente. Não que tenhamos que fazer isso, mas ele exemplificou literalmente. Quando ele falou que tinha que perdoar, ele perdoou quando estavam matando, quando estavam assassinando. Ele perdoou mesmo assim. Então, ele é o grande exemplo para a nossa vida. E Pedro, seguindo os passos do Cristo, fez igualzinho. Ele exemplificou com a própria vida aquilo que tinha aprendido do Mestre. E aqui estão os méritos de Pedro quando ele nos transmite essas palavras. Então, Emmanuel continua assim, começa assim, vamos começar agora então a nossa lição. Ele começa assim: é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Nós que vivemos no planeta Terra devemos desconfiar de todas as promessas de facilidade. Não é verdade? Presta atenção na sua vida no âmbito seu humano, familiar, de amizade, de comércio, de tudo. Tá? Como é que a gente fala? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é verdade? É uma expressão típica brasileira, né? Então, desconfie de tudo aquilo que é facilidade, porque tem alguma amarra, tem alguma armadilha, arapuca que está ligada a essa facilidade. E nós vamos ver por quê. E aí ele já dá o exemplo de Jesus, falando: Jesus que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da terra, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Então, Jesus que poderia prometer as mais coisas belas, ele sim que teria toda a autoridade de fazer promessas divinas, promessas angelicais, né? Promessas gloriosas. O que Jesus prometeu aos seus discípulos? Ele prometeu a cruz. Ele prometeu o caminho estreito. Ele prometeu a porta estreita. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Essas foram as promessas de Jesus. Ele não prometeu facilidades, ele não prometeu a porta larga, ele não prometeu glórias humanas, ele prometeu dificuldades, aflições. As bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, nos fala exatamente isso. Sempre bem-aventurados os que sofrem, os que estão aflitos, os pobres de espírito. Então, essa é a promessa do Cristo para nós. Então, nos recordemos que nós somos chamados a evoluir, a crescer. Crescer humanamente? Crescer aos olhos dos homens? Não, crescer espiritualmente. Crescer com aquele ser que habita em você, com o seu eu profundo, que nós esquecemos muitas vezes e deixamos de lado. Somos chamados a crescer ali. Olha para dentro de você e fala assim: quem sou eu? É a grande pergunta. Quem sou eu neste momento da humanidade? Quem sou eu neste momento da minha existência? O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Quem sou eu? Respondendo a essa pergunta, você vai ver que você é chamado a muito mais, que existe um vazio dentro de você que só o infinito pode preencher. Só o infinito pode preencher esse vazio que você vai sempre encontrar quando você parar para conversar com você. Algo vai te faltar e que nada vai completar a não ser essa sede de infinito. E aí, essa tarefa de evoluir, ela é árdua, ela é sofrida, ela é dura, mas ela é gratificante quando alcançada. Pensa nas coisas mais simples. Tudo aquilo que é virtude, seja virtude espiritual,
seja virtude carnal, se você quer fazer dieta, se você quer malhar, se você quer ter um bom emprego, se você quer aprender uma língua, tudo que é virtude, tudo que soma positivamente é árduo e é difícil de se fazer, não é verdade? E, em contrapartida, tudo o que é vício, tudo o que é facilidades, né, você consegue de um jeito muito rápido. Para você engordar, para você ficar preguiçoso, orgulhoso, avarento, para você desejar, né, mais o dinheiro, mais as pessoas, mais cargos sociais, para você se incomodar com aquele cutucão daquela pessoa, né, ou você não suportar aquela pessoa. Amar é difícil e não gostar é muito fácil. Também falando odiar, é só não gostar. É facinho, facinho, né? E aí ele fala assim que os fazedores de revolução e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Então, sabendo que nós temos essa dificuldade do árduo, a dificuldade de alcançar virtudes, muitos fazedores de revolução prometem um paraíso, prometem a vida fácil, prometem ganhar dinheiro de um modo mirabolante, né? Porque a gente se sente bem, se a gente ganhar bem, todos os problemas acabam, a gente pensa, né? A gente acha, né? Mas são vítimas, se essas pessoas que prometem isso, elas mesmas são vítimas de ambição, se são servos dos seus próprios propósitos inferiores, se são escravos de terríveis enganos porque elas se enganam, como poderão realizar para os outros a liberdade ou essa elevação de que se conservam distantes? Então, volta lá ao versículo da segunda epístola de Pedro, dizendo que prometendo liberdade, sendo eles mesmos corruptos, né? Sendo eles mesmos escravos da corrupção. Então, não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. É enxergar a fé pelas obras, diz também o apóstolo Tiago. Nós devemos enxergar a fé da pessoa pelas obras que ela faz, pelo jeito que ela vive. Me mostre então, né, a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Você não precisa falar que você acredita em Deus, que você acredita na espiritualidade, que você acredita no mundo maior. Não, não é sair falando. É pelas tuas obras, é pelo jeito que você vive, é pelo que você faz, que as pessoas perceberão o quão elevado você é espiritualmente. Presta atenção. Se você tem um exemplo, se você tem alguém que você considera aquela pessoa ali é porreta, aquela pessoa realmente eu admiro. Ela consegue ter uma paz, ela consegue ter um equilíbrio nos momentos de desespero. Você pode ver que a vida dela é permeada por essas virtudes. Não é somente uma coisa. E por isso nós admiramos. E por isso nós queremos seguir, como nós tentamos seguir até hoje, as palavras do Mestre Jesus, porque foram tão profundas, tão marcantes, que elas contidas no Evangelho, contidas na Bíblia, é como se nós a revivêssemos neste momento da nossa vida. Então é importante, né, se descomprometer com essas promessas vazias que ganham com a necessidade e a dor dos outros que procuram, né? Porque a gente quer curar as nossas dores, as nossas aflições e a gente acaba caindo nas primeiras promessas. Não, é só você vir aqui e dar o seu dinheiro que Deus vai dar em dobro. É só você comprar aqui o seu pedacinho de paraíso, né? Já começa a comprar aqui, já começa a pagar aqui para lá você viver. Então tem que tomar cuidado com essas promessas que são feitas às vezes, né? Sejamos firmes e fortes na subida, né? Porque para que ela seja o menos difícil possível. Então, o nosso caminho espiritual, ele é de ascensão. Nós ascendemos. O que é ascender? É elevar, é subir. O asceta é aquele que busca a vida de elevação nas pequenas coisas.
E ele busca essa ascensão espiritual, este ascendimento espiritual. Então, Emmanuel continua: deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão. Você foi criado para isso, meu amigo, minha amiga. Para isso você foi criado, para ascender, e não para ficar desiluminado, e não para ficar obscurecido, e não para ficar rejeitado num canto. Você foi feita, criado e criada para ser imagem e semelhança deste autor divino. Mas este caminho é árduo. Ele tem que ser polido, tem que ser depurado, tem que passar pelo crisol como ouro, né, para ser depurado de todas as suas imperfeições e contaminações. Ele precisa ir numa temperatura altíssima para ele poder ficar ouro puro. E nós somos assim. Mas que só é fácil descer. Então nós fomos criados para ascensão, mas o fácil mesmo é cair, né? Para descer todo santo ajuda. É outra expressão nossa, né? A gente usa várias expressões que, se a gente for parar para pensar, elas são motos de vida, né? Elas são aquelas frases motivacionais. Então, para descer, todo santo ajuda. O problema é subir. E a subida ela é laboriosa. E o Emmanuel fala: subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então, você quer saber amar? Você quer ser sábio? O caminho é para cima. O caminho é para o alto. E como se sobe uma subida? Vocês sabem como é que se sobe uma montanha? Não dá para subir uma descida, né? Como que se sobe uma montanha? Você não sobe assim de uma vez retão. Os profissionais, quando eles vão subir uma montanha, eles sobem em zigue-zague. Vocês já viram? Porque se você for de uma vez, você cansa. Se você for ver lá o rapaz que está na bicicleta subindo a ladeira, ele vai indo ali, ó, para a direita, depois ele vem para a esquerda, e aí ele vai zigue-zagueando, pegando fôlego. É um pouquinho mais demorado do que se fosse retão, é, mas é desse jeito que ele economiza energia para que ele possa continuar a sua ascensão. Assim é a nossa vida espiritual. Então, se a gente for parar para pensar, as promessas de Cristo, né, as bem-aventuranças, elas são todas neste lado daquilo que nós devemos melhorar, daquilo que nós devemos esperar com fé. E aí ele fala que a aflição bem sentida no sentido evangélico é esse encontro com si mesmo. Então, quando a gente para, a pandemia foi ótimo para isso, para muitas pessoas, mas quem não estava preparado acabou entrando numa uma reflexão pessoal que não sabia aonde conversar consigo mesmo, porque nunca fez isso. Mas se você para conversar consigo mesmo, e você percebe que nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de falta de algo, foram os momentos que você mais cresceu na sua vida, não é verdade? Presta atenção em você, na sua história. E vamos encontrar que em vários momentos, quando nos faltou algo, quando nos faltou um carinho, quando nos faltou alguém, quando nos faltou algum recurso, foram os momentos que nós mais crescemos, porque nós tivemos que crescer e nos fortificar, nos fortalecer para cumprir e chegar lá onde desejávamos chegar. Então, é esse momento que a gente percebe que há algo a mais do que nós mesmos. É esse momento de subir, sabendo que não é fácil evoluir, não é fácil subir, né? É sempre mais difícil. E esses instrumentos, então, que ajudam para a gente chegar no amor e na sabedoria, é a paciência e a resignação. E aí eu trago aqui para vocês, se vocês puderem procurar depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, a gente tem uma instrução dos espíritos, do espírito Lázaro. E ele fala assim: a obediência é o consentimento da razão. Quando a gente obedece, a gente consente com a razão. A resignação, quando a gente se resigna, quando a gente se entrega, né, para aquele momento da nossa vida que a gente não entende,
Então a gente se deixa conduzir com as rédeas na mão, mas a gente se deixa conduzir. Esse é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, em vez de se revoltar, em vez de deixar tudo, né, e você buscar outros recursos menos dignos, se você tiver o consentimento da sua razão e o consentimento do coração, com a obediência e a resignação, a gente vai longe. Então, Emmanuel conclui assim: se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro ele esteja descendo em vez de subir. Mas, quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aceita esses conselhos com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, esse sim está subindo e é digno de ser seguido. Então, aquele que te mostrar esperança, sabendo que vai ser árduo, sabendo que vai ser difícil, esse sim você pode acreditar. Porque provavelmente ele passou por aquilo e está te dando a sua experiência. E vai te dar o caminho que não é o curto caminho, que não é o atalho, mas é o caminho verdadeiro que vai te conduzir rumo ao topo onde se encontra o Cristo e a espiritualidade. A subida do monte. Muitos autores falam sobre a subida do monte como uma subida espiritual, como uma ascensão espiritual. Então façamos a nossa parte nessa corrida, nessa caminhada rumo às bem-aventuranças, rumo às esferas mais altas, porque a gente não para aqui, gente. Uma coisa que nós sabemos é que nós não paramos. Nós somos convidados a evoluir sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por este momento, por ter me permitido fazer convosco essa reflexão. Continue então com a gente agora para a gente poder fazer as nossas vibrações, a fluidificação da nossa água, o nosso passe espiritual aqui à distância, pedindo, né, a espiritualidade que nos dê esse passe de harmonização dos nossos centros de força, ok? Então eu te convido agora mais uma vez a se concentrar aí onde você estiver, achar uma posição confortável, você se sentir à vontade, feche os teus olhos, mas o mais importante é que você possa se concentrar neste momento, abaixar os ruídos, os barulhos, os rumores externos e elevar os seus pensamentos em Deus e em Jesus e nas coisas boas que a espiritualidade realiza todos os dias em nossas vidas. Inspira profundamente, deixa esse ar sair devagarinho. Sente esse ar gostoso, essa harmonia que te envolve. E vibra junto comigo nas tuas intenções e nas intenções deste mundo que Deus nos deu. Vamos vibrar então amor e paz, harmonia e fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares e corações, para que todos sejam um, como Cristo desejou. Vamos vibrando paz e equilíbrio, harmonia e muita força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. E assim, vibrando amor e harmonia e aceitação dessa nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vamos vibrar muito intensamente amor, paz, harmonia e equilíbrio
saúde e força de vontade para se modificar e se melhorar, fé em Deus e em Jesus, a todos os nossos irmãos que estão doentes, seja dessa doença, dessa Covid, as intenções que estão aí no seu coração, seja qualquer outro tipo de doença e moléstia física ou espiritual, a todos aqueles que se encontrem nos hospitais ou nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, até mesmo em seus próprios lares, que todos sejam alcançados. Vamos pedir neste momento para que a equipe espiritual possa colocar o fluido necessário, o remédio necessário nesta água que nós aqui deixamos, para que ela possa ser fluidificada, para que ela possa conter os elementos da nossa regeneração física e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E queremos, neste momento, receber este passe de harmonização e revitalização dos nossos centros de força. E por isso, neste momento, te convido a imaginar esta equipe espiritual que quer te auxiliar. Deixa os teus olhos espirituais enxergarem esta equipe que está aí através da glândula pineal que nós possuímos, este nosso terceiro olho, assim chamado, que você possa ver esta equipe auxiliando a ti e os teus familiares na tua casa. Vamos então solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como os nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste momento, o nosso grupo, bem como também aos mentores espirituais da nossa Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, para que eles façam em nós este tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da vida. Através deste passe espiritual, vamos sentindo esses fluidos. Fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, esses fluidos tranquilizantes. Você necessita desses fluidos soníferos que irão então nos curar e energizar os nossos problemas físicos e espirituais. Graças a Deus que assim seja. Obrigado por este momento, obrigado por essa oportunidade. Que a nossa semana continue leve, que a nossa semana continue fluindo, que nós possamos escutar os alvitres do plano espiritual e nos deixarmos guiar. Agradecidos que estamos, encerramos esta noite de reflexão, ansiosos e mais sedentos de aprender e colocar em prática os ensinamentos que vêm do alto. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Vou dar mais uns oizinhos aqui antes da gente se despedir e se reencontrar no domingo com a nossa amiga Renata com a lição número 100, a lição muito legal. Olha, é a 100ª lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Chegamos, né? Auxílios do Invisível. Vai ser muito interessante o pequeno brano de Atos dos Apóstolos, na qual os apóstolos foram ajudados por um anjo que ajudou eles a fugirem do cárcere. Vai ser muito interessante essa passagem aí. Então, fiquem conosco também no domingo com a nossa irmã Renata, para a gente poder escutar. Mais uns oizinhos aqui da Wanda, da Elza, da Terezinha Nunes, da Leonice também aqui, a Reineide, o Gustavo, o Javier, a Patrícia, a Terezinha e a Rúbia. Rúbia, um grande abraço aí para toda a família, Duarte. Um forte abraço para vocês. Fico muito feliz de tê-la aqui conosco. A Regina Mobará, a Patrícia aqui também, a Leonice, a Silvia, a Terezinha, a Ismeia, desejando boa noite, irmãos em Cristo. Gratidão, professor Breno. Chuva de bênçãos a todos. Muito obrigado. A Leonice aqui agradecendo. Seu Cássio Ronaldo, posso ajudar? Sempre podemos ajudar. O bem sempre volta ao remetente. Gratidão pela palestra. Verdade, seu Cássio. Quando a gente está fazendo bem, na verdade, a gente não está dando, não. A gente está recebendo, não é verdade? A Rita Belino também, gratidão. A Silvia,
Santos, a Elza, a Irã, a Patrícia, obrigado por mais um aprendizado, colocar em prática no dia a dia, gratidão, muito bem, isso mesmo. A Amanda Henriques aqui também agradecendo, eu que agradeço a presença aí, Amanda, valeu. Maria José também aqui com emoji, a Luzia, a Jane, amém, graças a Deus. Força, Jane, é isso aí. Regina, gratidão, vivência a cada dia. A Ideilda também, desejando boa noite. A Denise, a Leonice, gratidão com muita luz. A Silvia Santos, a Dona Terezinha. Maria do Carmo também. A Elza, a Rosângela Paim, estudo rico em informações. E também, peraí que eu perdi, também para nós refletir como está a nossa caminhada. Tem que olhar como é que está a nossa ascensão. Estamos subindo, estamos parados, estamos descendo. Rita Avelino, gratidão equipe espiritual pelo passe. Aí, Rita, muito bem, concentração, sintonia, a gente sente esses efeitos beneméritos. Reineide, grata por mais uma vez ter a oportunidade de participar desse ensinamento maravilhoso. Boa noite a todos. A Patrícia também desejando boa noite. A Eliane Crê também, gratidão. A Rita Venino, gratidão. A Rosângela Paim, boa noite. A Maria do Carmo, gratidão. Gratidão é a palavra deste ano, gente. Vamos agradecer em meio a toda essa loucura que estamos vivendo, a esse novo normal que estamos vivenciando. Vamos ser gratos. Otília também, boa noite. E a Silvia, que todos tenham um sono reconfortante. Obrigado, gente, por mais essa oportunidade, então. Até a próxima, domingo, a 100ª lição do livro Caminho, Verdade e Vida, com a nossa amiga Renata. Esperamos todos vocês aqui às 20h20, ok? Até a próxima.